gente, tudo bem? Fábio Trevisan. Hoje eu estou aqui para falar para vocês o resumo dessa primeira aula da gente. Vou falar a respeito de vantagens e desvantagens dos sistemas com os alinhadores invisíveis e Novaliner. Vou mostrar para vocês um pequeno histórico a respeito da ortodontia, para mostrar que o que é novo veio para ajudar a gente nesse mundo de tratamento e de fazer o que de melhor a gente sabe fazer pelo nosso paciente. Vou mostrar para vocês também a respeito dos attachments, né? Que são a parte, vamos dizer assim, mais desconhecida que existe a respeito dos alinhadores invisíveis e mostrar o porquê a gente não precisa ficar preocupado com isso. Mostrar que no final de contas, Novaliner acaba sendo previsibilidade, que é o que a gente tem, que é o que a gente quer. Enfim, bora curtir a aula? Olá, senhores e senhoras, Fábio Trevisan, ortodontista, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o sistema Novaliner de alinhadores invisíveis. Por que Novaliner? Porque Novaliner é previsibilidade. Os tratamentos com os alinhadores invisíveis, eles são todos realizados por meio de digitalização dos arcos dentários, planejamento em softwares específicos que vão entregar para você, ortodontista, a capacidade de prever os seus movimentos antes que eles aconteçam. E isso tudo acaba deixando o tratamento ortodôntico um pouco mais tranquilo para a gente, tá? Então, vamos lá. Algumas vantagens a respeito dos alinhadores invisíveis do sistema Novaliner em relação aos aparelhos fixos, né? Sem sombra de dúvidas, esteticamente ele é muito mais tranquilo, muito mais favorável, né? Ele é removível, ele gera menos distúrbios alimentares. Não é pouco frequente no meu consultório eu receber informações de pacientes a respeito de alimentação. O paciente não consegue mastigar direito, o paciente tem problemas de estômago, o paciente tem gastrite. Os alinhadores Novaliner tornam isso daí um pouco mais tranquilo. A pessoa retira os alinhadores para comer. É muito mais fácil, né? Menos injúrias a tecidos moles e mais conforto durante o tratamento. O paciente não tem mais o desconforto de brackets ferindo a mucosa por dentro da boca. O paciente não tem mais o desconforto de excesso de fio na região posterior. Então, definitivamente, o trauma, né, ao tecido mole, ele é muito menor. O paciente que realiza qualquer tipo de esporte, seja ele de contato ou não, ele pode continuar usando os alinhadores, desde que ele tome certos cuidados, principalmente com a força da mastigação, tá? Existe a possibilidade de se fazer tratamentos estéticos nos dentes enquanto o paciente usa os alinhadores, né? É muito comum o paciente fazer um clareamento dentário em conjugação com o tratamento ortodôntico com Novaliner, tá? A higiene, ela é muito mais facilitada. A partir do momento que o paciente consegue remover os alinhadores para fazer a escovação de maneira correta, para fazer a higienização com fio dental, o periodonto, ele sofre menos, né? E, consequentemente, a qualidade do resultado fica melhor. É menos desconforto para o paciente, sem sombra de dúvidas, né? O que é importante também é que, já que não existem peças, brackets colados à superfície do esmalte, o risco a essa estrutura que é uma só, né? Não tem como a gente regenerar o esmalte, ele é minimizado, né? Então, de maneira geral, a gente tem muita vantagem ao se utilizar os alinhadores invisíveis Novaliner. Como a gente acaba planejando todo o movimento em computador, né? A gente realmente tem uma previsibilidade maior dos movimentos dentários. O ortodontista consegue saber exatamente aonde vai ser feito determinado desgaste interdentário, se for o caso, aonde ele vai precisar fazer uma ancoragem maior ou não, se for o caso, né? Você pode utilizar o Novaliner
sendo atleta, de ponta ou não, tendo essa informação de que você não pode apertar muito o dente, né? Levando isso daí em conta. Sem falar agora em outras possibilidades para o ortodontista. Um tratamento que ele é planejado, que ele é previsível do início ao final, ele traz um conforto maior para o ortodontista. Conforto em que sentido? Conforto em tipos de movimento que esse ortodontista vai fazer, conforto financeiro, inclusive, né? Você, em teoria, vai usar um tempo de cadeira menor para atender o seu paciente, né? Tudo bem que você não vai atender vários pacientes dentro de 1 hora, mas o seu custo de hora clínica, desde que seja conhecido, faz com que você possa entender melhor a respeito do seu retorno financeiro, tá bom? Quando os pacientes estão contentes com o tipo de tratamento que eles estão recebendo, automaticamente eles vão fazer propaganda para você. E isso é uma das coisas muito boas a respeito dos alinhadores e Novaliner, né? Quando você tem o contentamento do paciente, seja por conta da menor quantidade de injúrias a tecido mole, seja por conta da facilidade que ele tem na hora de se alimentar, seja por conta dos resultados que ele observa, né? Ao longo do tempo, que eles são mais rápidos do que o tratamento convencional com aparelhos fixos, isso gera o que a gente chama de marketing positivo. Ele vai falar para alguém e esse alguém acaba chegando até o seu consultório para fazer o mesmo tipo de tratamento. Eu vou falar um pouquinho agora a respeito dos primórdios, né? E porque muita gente, inclusive eu, né? Houve uma época onde alinhadores invisíveis, nem pensar, eles não estavam ainda nem próximos daquilo que o tratamento com brackets, né? O tratamento ortodôntico convencional poderia fazer. Então existia muita resistência, né? E no final de contas, quando a gente olha para o passado, a gente percebe que muita coisa no passado era novidade, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a tecnologia ela veio para ajudar o ortodontista, ela veio para ajudar o profissional de algumas maneiras. E é importante que a gente olhe para esse passado para que a gente possa entender o que é o futuro, né? Então, aquilo que parecia muito ruim num princípio acaba evoluindo e acaba se tornando o que a gente tem de ponta hoje. Num histórico bastante breve, eu vou ler isso daqui para vocês, né? Em 1945, o Kesselring ele já mostrava que era possível de se fazer pequenos ajustes, setups em modelos de gesso para você gerar um alinhador, que no caso dele era uma borracha vulcanizada, que era feito com os dentes alinhados, para você poder tratar de pequenas recidivas no final de tratamento, né? Ele percebeu que se poderia fazer esse movimento em modelos de gesso para depois o aparelho ser confeccionado em cima desses dentes já pré-alinhados, né? E é óbvio que outros ortodontistas, né, em décadas variadas, eles também olharam para o que o Kesselring estava fazendo em 45. E um dos maiores fatores impeditivos para que isso seguisse em frente era essa necessidade de você moldar o seu paciente continuamente e fazer o setup no gesso para você poder criar o alinhador que era feito já com vacuum forming, né, pelo McNamara em 85. Só que esse processo ele era manual, ele era muito demorado, ele era muito oneroso e ele era muito impreciso, né? Então, foi uma coisa que foi meio como que deixado de lado, né, durante bastante tempo. E o que a Align fez em 98 foi trazer os modelos de gesso para o mundo virtual. Então, quando a gente faz hoje um scanner intrabucal, a gente está transformando essa informação analógica dos dentes, do volume, em uma informação digital. E esse digital, ele pode ser manipulado.
São várias as plataformas que permitem esse tipo de manipulação digital, né? Basicamente, cada empresa que fornece alinhadores tem a sua plataforma, assim como a Inovaliner. Então, de maneira geral, né? E uma dúvida que aparece muito quando a gente está dando aula, quais são as diferenças, Fábio, a respeito de brackets e os alinhadores Inovaliner, né? Que tipo de diferença eu posso encontrar na minha clínica diária? E de maneira assim, até que bastante resumido, né? Com relação à força, os aparelhos fixos convencionais, eles tendem a puxar o dente. Quando eu estou falando puxar, eu estou falando de levar os dentes para fora, né? É o que de mais fácil os brackets eles fazem. Enquanto os alinhadores, eles empurram os dentes. A conexão entre bracket e fio é o que delimitava o ponto de aplicação de força para a movimentação do dente como um todo. E isso limita muito os recursos que existem em termos de movimentação dentária. Quando a gente fala de Inovaliner, a gente está falando de uma superfície do dente que pode ser ativada em qualquer região, seja na superfície lingual, seja na superfície vestibular ou mesmo na superfície oclusal e incisal. Então, o ponto de aplicação de força com a Inovaliner, ele pode ser planejado e distribuído ao longo da coroa toda, e isso traz vantagens para o ortodontista, né? A ancoragem ela é recíproca e não tem como você mudar isso daí, né? De uma maneira ou de outra, com bracket convencional, com Inovaliner, a gente sempre tem, no caso de um fechamento de espaço, no caso de uma expansão ou contração de arcos, existe uma ancoragem de maneira recíproca, mas com Inovaliner a gente consegue utilizar melhor esse recurso, podendo deslocar grupos de dentes para servirem como unidades de ancoragem, né? Quando a gente utiliza aparelhos fixos, né? Normalmente a extrusão ela é feita dente a dente. É muito complexo esse movimento com os brackets convencionais. A não ser que você busque outros recursos, como elásticos, como microimplantes, enfim. Com o sistema Inovaliner, a gente consegue fazer esse movimento de extrusão basicamente em grupos de dentes. Isso ajuda bastante quando a gente fala também de ancoragem recíproca. A intrusão, ela pode ser feita de maneira unitária, basicamente, com aparelhos fixos, enquanto que com o sistema Inovaliner, a gente consegue aplicar uma força de intrusão a grupos de dentes. E isso também ajuda muito no controle para determinados movimentos. O torque, ele pode ser aplicado com os aparelhos fixos convencionais por vestibular e prolingual, dependendo do tipo de aparelho que o ortodontista estiver usando, cada um com sua vantagem e desvantagem. Enquanto que no sistema Inovaliner, o torque no dente ele pode ser aplicado por lingual, enquanto a superfície vestibular exerce um outro tipo de força. Então, o controle de forças, principalmente no torque, ele é muito mais bem controlado no sistema Inovaliner. Com relação à angulação de raízes, são necessárias colagens na superfície do dente que muitas vezes precisam ser revistas. O ortodontista ele não tem um controle total de início a respeito da angulação das raízes, da angulação da coroa do dente. Quando você tem um sistema onde você obteve as imagens de maneira digital e ele está sendo introduzido numa plataforma que permite um planejamento em 3 dimensões dessa coroa, a gente tem um controle muito maior, né? São feitas movimentações dentárias utilizando-se attachments, né? Que podem ser otimizados ou não, e esse é um tema para daqui a pouquinho, tá legal? De maneira geral, quando se compara brackets convencionais com o sistema Inovaliner, existe muito mais vantagem quando você utiliza o sistema Inovaliner com relação a controle da movimentação do que com brackets convencionais. As inclinações controladas,
nos aparelhos fixos convencionais, elas basicamente vestibularizam os dentes durante o alinhamento e nivelamento. E isso precisa ser um cuidado constante do ortodontista se ele não tem a necessidade de colocar esses dentes mais para vestibular. Como a gente está falando de um sistema onde todos os movimentos já são controlados, um controle melhor a respeito de inclinação do dente usando o sistema Innovaligner. O controle vertical no tratamento com brackets convencionais, ele é relativamente difícil e normalmente o ortodontista precisa de aparelhos adicionais, seja uma placa de mordida, sejam microimplantes, enquanto que numa boa parte dos casos, com Innovaligner, o controle vertical ele é excelente, porque você tem o plástico recobrindo toda a coroa do dente. Correção de linha média com o tratamento convencional, visto que não existe um planejamento prévio, ele é muito dependente do ortodontista e do cuidado que o ortodontista tem com a movimentação dentária. Muitas vezes o ortodontista ele não sabe aonde ele vai fazer o desgaste no dente, ele não consegue visualizar isso de início. E no sistema Innovaligner isso daí é completamente previsível, né? Um outro fator que preocupa muitos ortodontistas e só aparece basicamente em final de tratamento é o que a gente chama de discrepância de Bolton, que é a discrepância entre o tamanho de dentes superiores em relação aos inferiores. Como a gente está falando de um sistema onde existe um planejamento prévio, o ortodontista ele já tem controle sobre isso desde o início do tratamento. E esse ajuste no tamanho dentário, seja por meio de desgaste, seja por meio de aumento do volume dentário, ele é sabido desde o início do tratamento, né? Então, o tratamento com o sistema Innovaligner, ele traz de fato uma previsibilidade bastante grande, né? É óbvio que hoje a gente está aqui conversando com vocês exatamente para poder quebrar um pouco dessa ansiedade e lembrar vocês que o que era antigo ontem continua sendo antigo ontem, né? O que é novo hoje pode ser uma coisa muito diferente, mas calma, a gente vai chegar lá. Os attachments no sistema Innovaligner, assim como em qualquer outro sistema de alinhadores dentários, eles são pensados para aplicar forças em pontos específicos da coroa dentária para induzir a uma movimentação controlada, né? Vamos colocar da seguinte maneira: o paciente que precisa de movimentos específicos na coroa do dente, ele vai precisar receber esses attachments colados aos dentes ou não, sendo que normalmente é perguntado ao ortodontista na hora dele fazer a prescrição do tratamento dele: o seu paciente ele aceita a colagem de attachments ou não? E a sugestão que eu dou é que sempre mostrem para o seu paciente que o tratamento feito com os attachments colados, eles trazem uma movimentação dentária muito mais previsível e principalmente rápida para o caso em questão. Então é uma questão de custo-benefício que eu diria até biológico. Pô, Fábio, mas você acabou de falar que os alinhadores não tem nada colado no dente. Na verdade existem os attachments, são feitos com resina composta, são pequenos, o paciente não tem muita necessidade de cuidados com o que ele vai mastigar ou deixar de mastigar, porque eles são colocados em pontos específicos dos dentes. Basicamente, temos attachments para controle radicular de incisivos, controle radicular de caninos, movimentos múltiplos de plano, rotação. Eu vou deixar esse slide para vocês lerem depois. Basicamente, a colagem de attachments, ela é necessária quando você deseja um tratamento mais eficaz e mais rápido. A colagem dos attachments traz uma previsibilidade muito maior para o tratamento em questão. E quando você conversa com o paciente, quando você mostra a imagem de attachments colados, eles são extremamente estéticos, né? Existe uma estratégia para se colocar esses attachments e normalmente você vai colar os attachments na boca do seu paciente na primeira consulta. A Innovaligner
vai mandar para você um alinhador com todos os attachments em qualquer lugar que são necessários e você vai fazer essa colagem e essa colagem ela é feita da maneira mais básica do planeta, ataque ácido, adesivo, resinas, enfim, é a coisa mais básica, qualquer ortodontista é capaz de fazer isso daí. Né? Isso daqui é um estudo retrospectivo a respeito da utilização e colocação de attachments que sejam otimizados ou não para movimentação dentária. E a conclusão é a seguinte, né? Os attachments do tipo convencional, eles são tão eficientes, né? Em algumas situações mais eficientes do que os tais attachments otimizados. Fico muito tranquilo de utilizar o sistema da Innova Aligner com relação a isso daqui. O que faz com que o tratamento caminhe na direção certa é o planejamento do ortodontista e não um puro e simples attachment. O que faz o tratamento do ortodontista ser pouco estressante é o conhecimento que se tem a respeito da movimentação necessária para levar os dentes até a posição final. É o que eu falo do planejamento, consequentemente previsibilidade. Curtiram a aula? Aproveitaram bastante? Qualquer dúvida, aqui embaixo, manda uma mensagem, manda um zap, manda um direct, manda qualquer coisa, a gente está aí para ouvir vocês. Falou? Valeu, até mais!